Olá a todos e todas, meu nome é Bianca, eu sou professora e consultora de turismo, trabalho aqui na FAT, nesse projeto de turismo, e é uma alegria imensa estar colaborando nessa série de vídeos em comemoração ao Dia Mundial do Turismo. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o arcabouço legal municipal para o turismo, que faz parte das consultorias que nós construímos ao longo dos últimos meses, que tem ajudado as prefeituras a se estruturarem para o desenvolvimento de um turismo mais integrado e mais sustentável. Nessa consultoria de arcabouço legal, a gente tem dado instrumentos para que as prefeituras elas estejam mais preparadas na parte jurídica, na parte normativa. Então, a gente estuda tudo que as prefeituras já têm no que se refere às legislações e normativas turísticas e faz algumas recomendações do que pode ser atualizado, do que pode ser melhorado, daquilo que ainda falta, do que precisa ser complementado. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês alguns eixos do nosso trabalho, como que a gente vem trabalhando isso junto aos entes públicos. Então, vamos lá. Então, é importante apresentar para vocês, né, de que essa é uma ferramenta, né, trabalhar com um arcabouço legal de turismo é uma ferramenta que visa fortalecer e promover o desenvolvimento no turismo de forma mais sustentável nos territórios, lembrando, né, que a gente enxerga o turismo como um fenômeno social e que ele pode ser desenvolvido, obviamente, como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e desenvolvimento sociocultural, mas, acima de tudo, ele é um fenômeno social e que, para isso, ele precisa de legislações que estejam atualizadas e, principalmente, né, em consonância com outras regulamentações nacionais e estaduais. Além disso, nós precisamos também que esse arcabouço legal ele esteja adequado às especificidades do setor, incentivando, obviamente, o desenvolvimento turístico e também apoiando o crescimento das micro e pequenas empresas. E aí, com relação a isso, a gente tem duas vertentes muito importantes. Vejam só, o primeiro é que o nosso país ele tem um Ministério do Turismo. Então, o Ministério do Turismo ele apresenta uma série de diretrizes para o desenvolvimento do turismo no território nacional. Os municípios eles não podem navegarem nas águas turísticas totalmente alheios às diretrizes que o Ministério coloca. Então, o ponto de partida tem que ser as diretrizes do Ministério, né? E depois, em segundo lugar, as diretrizes da Secretaria Estadual. Então, a minha primeira recomendação é que a municipalidade, seja a secretaria, seja a diretoria, a pasta de turismo, tome conhecimento daquelas, do Plano Nacional de Turismo, do Plano Estadual de Turismo, de todas as legislações, as normativas, todas as documentações que orientam o turismo numa cadeia, né, nacional e depois no âmbito estadual. Para que o ordenamento turístico na localidade não fuja daquilo que já foi orientado em âmbito nacional e em âmbito estadual. Mas aí a gente chega num segundo ponto, que é cada território é único. Então, não dá para, lá no sul, por exemplo, a gente trabalhar com o desenvolvimento turístico da mesma forma que a gente vai trabalhar lá no norte. Então, o Ministério do Turismo, ele vai dar instrumentos, ele vai dar orientações de modo geral, pensando um Brasil olhado de cima. E conforme essa escala, né, vai descendo, a gente vai colocando foco. Então, o Estado já vai olhar com um pouquinho mais de propriedade, mas ainda assim, as cidades dentro de um Estado são múltiplas. Então, se a gente olha o plano aqui no nosso estado de São Paulo, né, o plano 2030 da Secretaria
de São Paulo, ele vai olhar para o estado de São Paulo no sentido macro, mas é muito diferente você falar das cidades, por exemplo, do litoral, e olhar para São Paulo capital, ou ainda olhar para cidades do interior, ou olhar para cidades que fazem fronteira com o Paraná e para cidades que são lá da Serra, né? Que fazem fronteira com Minas ou com Mato Grosso. Então, veja, são múltiplos os territórios. Então, quando a gente chega para falar na escala da municipalidade, a gente tem que singularizar, né? A gente tem que colocar a dimensão do território. E aí é que entra a prefeitura, né? A prefeitura, ela vai, e se a gente estiver falando das regiões turísticas, né? Vão colocar o seu temperinho, elas vão colocar as suas características particulares, e é isso que vai dar uma roupagem única para essa política pública que a gente está falando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Quando a gente fala também sobre o arcabouço municipal de turismo, nós, quando construímos essa consultoria, a gente partiu de uma fundamentação teórica que é pautada em 3 pilares: o da governança colaborativa, do planejamento estratégico do turismo e do desenvolvimento integrado sustentável. Quando a gente apresenta a governança pública colaborativa, é porque a gente entende que o turismo ele não se faz sozinho, né? Então, a governança em turismo, ela é um esforço conjunto. Então, nós temos que trabalhar o poder público, o setor privado, a sociedade civil organizada. Então, essa abordagem colaborativa, ela é central na consultoria e em tudo que a gente vem trabalhando nesse projeto de turismo ao longo dos últimos meses. E aí pensar, né, no aprimoramento do arcabouço legal nos territórios requer esse envolvimento ativo, né, desses múltiplos atores do que nós chamamos de trade turístico, trazendo diferentes perspectivas. Então, o gestor público vem e traz o seu ponto de vista do que ele acha que deve ser melhorado, os empresários fazem as suas contribuições, o representante das comunidades também, e aí cada um traz as suas demandas, traz as suas colaborações, e nós vamos formulando as propostas, de modo a assegurar que as leis sejam o mais representativas possíveis, né, eficazes, e vamos ajustando às necessidades dos territórios. Quando nós falamos de planejamento estratégico, é que o turismo, para ele ser competitivo, para que ele gere benefícios sustentáveis, para que gere benefícios integrados, ele precisa ser planejado com uma visão a longo prazo, né? A gente não planeja o turismo hoje esperando que os benefícios sejam colhidos amanhã. Então, a nossa consultoria, ela se baseia nesses princípios de planejamento estratégico, para que a gente identifique esses pontos críticos nessas legislações, tanto municipais como regionais, e que a gente vá desenvolvendo isso pensando a longo prazo e pensando tudo de forma bastante integrada. E, por fim, esse desenvolvimento integrado e sustentável, de que o turismo ele pode e deve ser um vetor de desenvolvimento, tanto do ponto de vista ambiental quanto social. E as legislações, quando revisadas, ou quando propostas, quando atualizadas, conforme o que a gente for identificando ao longo da consultoria, ela precisa criar um ambiente que favoreça a promoção da inclusão social, da preservação dos recursos, sejam eles naturais, culturais, a redução dos impactos negativos do turismo, como, por exemplo, uma degradação ambiental, uma gentrificação. Então, esse terceiro eixo da nossa fundamentação teórica está muito alinhado, por exemplo, as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente tem esse compromisso teórico, inclusive, dentro da nossa
nossa abordagem teórica. Bom, e aí, quando a gente começa a olhar para a documentação das prefeituras, né, a gente vai, então, começar olhando aqueles documentos que são mais estruturais para a municipalidade. Então, os primeiros documentos que a gente vai analisar são, obviamente, o plano diretor do município, o PPA, a LDO e a LOA, o plano diretor de turismo, a estrutura do órgão municipal de turismo, que pode ser uma secretaria, pode ser uma diretoria, e a estrutura do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo. Bom, e aí o que a gente olha nessa documentação toda? A gente vai olhar o quanto essa documentação ela está adequada, o quanto ela está atualizada. Então, a gente vai olhar, por exemplo, se a cidade é uma estância turística. O plano diretor, ele contempla aspectos de turismo, ele está atualizado nos últimos 10 anos, ele está, se ele for uma cidade turística, o plano diretor de turismo está atualizado nos últimos 3 anos, né? Ele aborda o turismo de forma clara. Então, dentro da nossa documentação, a gente tem um checklist bastante amplo sobre cada uma dessas documentações. E aí nós vamos ponderando, vamos analisando cada uma delas, né? Tem indicadores específicos de progresso das metas, na parte, o conselho, ele atua, ele colabora, por exemplo, na revisão do plano diretor de turismo, o plano diretor do município envolve projetos da área de turismo, porque às vezes é muito curioso que a cidade é uma cidade turística, mas no plano diretor da cidade não consta nada de turismo. Ora, então veja, o plano diretor, né, do município está orbitando aqui e o plano de turismo está lá num outro sentido, e aí fica muito segregado. Então você vê que daí as documentações elas não estão conversando. Então nesse primeiro momento, o nosso olhar ele vai muito para ver se essas documentações elas estão conversando, se elas estão dialogando, se elas estão atualizadas. Por exemplo, nessas documentações estão previstas ações de mitigação para os impactos ambientais, né, como eu comentei, de degradação, de gentrificação, tem metas claras para um desenvolvimento sustentável do turismo, então a gente vai verificando essas questões. Na parte orçamentária, que daí eu me refiro, né, ao plano plurianual, que é o PPA, a lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, e a lei orçamentária anual, que é a LOA, aí a gente vai olhar se essas leis, elas contemplam os projetos turísticos. Por que eu digo isso? Porque às vezes as cidades elas têm projetos turísticos bastante ambiciosos, mas não tem de onde tirar o dinheiro. E aí a gente já tem um grande empecilho, né? Como que nós vamos executar esses projetos se a gente não tem previsto ali o caixa? Então, as coisas precisam estar amarradas. Olha, nós queremos fazer esse projeto e está previsto o orçamento vir de tal lugar. Ainda que seja uma emenda parlamentar, uma transferência de recurso, em nenhum lugar está dito que precisa ser recurso próprio do município, ainda que na maioria das vezes seja, né? Então, a gente vai olhar para essa documentação e ver, o PPA está vigente, o PPA está atualizado, a LDO, ela reflete as metas do PPA e tem diretrizes específicas para o turismo, né? A lei orçamentária anual, que como o próprio nome diz, ela é anual,
ela está alinhada à LDO e ao PPA? Porque, veja, a gente não, né, fala que são instrumentos orçamentários, não é à toa. Então, é um triozinho que ele tem que estar muito, muito alinhado. Um tem que estar previsto no outro, eles têm que estar conversando. Se o município faz parte do mapa do turismo brasileiro, né, como muitos estão, ele está incluído, isso está previsto na lei orçamentária anual, porque daí ele consegue ter os recursos do Ministério, né? Então, a gente vai ver se isso está em conformidade com o Estatuto da Cidade, se isso está em conformidade com a Constituição, de novo, se as metas são mensuráveis, se os projetos turísticos no PPA têm práticas de sustentabilidade e de inovação. A gente verifica também se o terceiro setor, se a população participa desse planejamento orçamentário, como é previsto na nossa Constituição, né? E se esses recursos estão previstos, se estão detalhados, se tem metas. Então, é uma parte bastante ali orçamentária. Depois, a gente olha o plano diretor de turismo, que é um assunto já mais familiarizado para muitas diretorias, para muitas secretarias de turismo, principalmente daqueles municípios que são municípios turísticos, né, Estâncias e MIT. Então, está atualizado a cada 3 anos, foi aprovado pelo Contur, está assinado por algum turismólogo ou turismóloga responsável, foi elaborado com base num diagnóstico estratégico, tem metas mensuráveis, tem estratégias de desenvolvimento sustentável. É importante também, e alguns se esquecem, né, desse plano de desenvolvimento turístico. E aí ele é chamado por muitos nomes, né? Alguns chamam de plano diretor de turismo, plano de desenvolvimento turístico, e aí chamem do nome que quiser, mas ele está pautado nas outras políticas urbanas, então, no plano diretor municipal, como a gente já falou, no plano de mobilidade da cidade, se houver, no plano de meio ambiente, porque eu repito, a cidade, o território é um só, e ele tem que estar com com o seu arcabouço legal, com as suas com toda a sua parte legislativa falando uma língua só. E aí os projetos foram discutidos no Contur, foram discutidos e aprovados pelo setor, a sociedade participou dessas discussões, dessas deliberações, para não parecer que nada foi imposto pela prefeitura, nada foi aprovado sem uma discussão ampla, sem deliberações. Fala, né, pergunta se os projetos que estão nesse plano de turismo têm recurso previsto lá nas leis orçamentárias, se tem tecnologias de monitoramento, e isso é muito legal, porque às vezes a gente faz um projeto e não para pensar, como eu sei que o meu projeto está dando certo? Quais são os indicadores de monitoramento? Né? Como eu sei que meu projeto está dando certo? Como eu sei que eu quero fazer uma segunda edição desse projeto no próximo ano? Né? Então, nós colocamos ali todas essas questões num amplo checklist para verificar. Quando a gente olha o órgão oficial, é olhar quem trabalha nesse órgão oficial. Se tem orçamento próprio, se tem uma equipe qualificada, se tem um turismólogo, uma turismóloga responsável, se essa equipe é concursada ou é cargo de comissão, se eles trabalham, se eles têm um plano de trabalho
e esse plano de trabalho é pautado no plano diretor de turismo, porque, veja, se a cidade tem um plano de turismo, e esse plano de turismo está vigente, está atualizado, não é para ele ficar na gaveta, é para ele ser seguido. Então, às vezes, o município tem um plano diretor, mas ninguém nem lembra daquele plano diretor. E aí sai fazendo outras coisas, sai apagando incêndio, e não é a ideia. Se tem um plano diretor, quais são os projetos prioritários da municipalidade? Cumprir o plano diretor, não é verdade? Então, a prioridade da pasta do turismo tem que ser seguir o plano diretor de turismo, executar os projetos que estão previstos. O plano de turismo não é não é um enfeite, né? Então, a gente vai olhar para o órgão municipal de turismo e ver, ele executa, ele tem ferramentas estratégicas para executar, ele recebe recursos estaduais, recursos financeiros, ele tem parcerias estaduais, ele tem parcerias público-privadas, ele tem parcerias com o Ministério do Turismo, como que funciona tudo isso. E, por fim, nós vamos olhar o contorno. Como que é esse conselho? A nossa legislação, a nossa Constituição é uma Constituição que dá muitos poderes aos conselhos, né? E isso é uma conquista muito importante da nossa Constituição, né, de 88. E então, os conselhos, em muitas áreas, eles são subestimados. E no turismo, a gente empodera isso quando fala do caso das estâncias, no caso dos MITs. Então, o conselho, ele está formalmente constituído? Ele é ativo? Ele tem reuniões periódicas? Cadê as atas? Então, a gente verifica tudo isso dentro dessa consultoria. Ele foi criado por lei, por decreto, participa do mapa do turismo, ele tem regimento interno, está atualizado, as regras são claras, tem eleições, como que funciona a participação desse conselho com o órgão municipal de turismo, ele aprova os projetos, ele monitora os projetos, porque o Contur, ele não tem que ser passivo, só aprovando ou não projetos. Ele tem que monitorar, ele tem que acompanhar. O nome conselho não é à toa, né? Ele é um órgão ali, ele tá para ajudar, para auxiliar o executivo a tomar decisões naquela área que ele atua, né? Se ele é um órgão, se ele é um conselho diverso, ele é representativo da sociedade, tem desde da hotelaria, tem comunidades tradicionais, tem o setor de alimentação, de comércio receptivo, se as pessoas que estão ali naquela cadeira de fato representam aquele setor, como que funcionam as deliberações naquele órgão. Então, vocês reparem que essa primeira parte é bem rigorosa, né? A gente se aproxima bastante do poder público municipal e a gente vai verificando e pontuando tudo aquilo que as prefeituras têm e tal, show, tudo aquilo que elas têm e precisam melhorar, ou porque está incompleto, ou porque precisa ser atualizado, e tudo aquilo que elas não têm e precisa ser criado. E aí nós damos as orientações do que precisa ser criado, em que aspecto, em que formato. Ainda nessa primeira parte, nós verificamos também as políticas municipais de acordo com as políticas nacionais e estaduais e também com referência às legislações de regionalização do turismo. Então, a gente começa olhando o alinhamento com as políticas nacionais. Então, nós verificamos se o município segue as diretrizes com relação ao Plano Nacional de Turismo, esse último que saiu, se a política municipal está alinhada também com a Lei Geral do Turismo, que foi atualizada recentemente, se o município ele estimula, incentiva
que os prestadores de serviço se cadastrem no Cadastur, que é uma política nacional. Verificamos se o plano diretor de turismo está em conformidade com a Lei Geral do Turismo, se o município está inserido no mapa do turismo brasileiro, que é uma política nacional, e aí qual a categoria, se em função do mapa ele recebe algum tipo de investimento ou tem alguma política específica com referência a isso. Olhamos se tem alguma instância de governança, se tem algum consórcio que se articula com referência a isso, se ele promove o afroturismo ou turismo de base comunitária, que são não são segmentos, são algumas formas de turismo que o Ministério vem estimulando, se o município tem ações voltadas, por exemplo, à acessibilidade, à diversidade cultural, que são temas que o Ministério do Turismo vem incentivando. Então, faz sentido que a municipalidade incentive também. Com referência às políticas estaduais, a gente vai verificar se o município é instância, se o município emite, porque daí são políticas estaduais, se ele cumpre com esses critérios e o que falta, de repente, se ele está envolvido, por exemplo, com algum planejamento de distritos turísticos, que é uma política nova que vem sendo fomentada pelo nosso estado, se o contour está tudo certinho com relação com as políticas estaduais, se ele tem algum fórum ou algum fórum regional de governança, alguma iniciativa integrada com os municípios vizinhos, se ele segue as diretrizes estratégicas do Plano 2030, porque, eu repito, o município tem que estar alinhado com o que o Estado está propondo, né? Não adianta o Estado falar que quer ir para cá e o município querer ir para o outro lado. E aí aquelas práticas, né, que o Estado está fomentando, então, prática de turismo sustentável, de inclusão social, de desenvolvimento econômico, de promoção turística. Então, se o município está seguindo o que o Estado está propondo. E, para fechar, as práticas de regionalização do turismo. Se tem alguma instância, se o município pertence a alguma instância de governança, se essa instância está formalmente reconhecida, se ela tem um plano de regionalização integrado, se faz parte do programa de regionalização, como que tá, quais são as características que compõem essa região turística. Às vezes, o município acaba integrando numa região turística que não tem nada a ver com o produto turístico que ele trabalha, e nem faz muito sentido ele estar naquela região, às vezes faz mais sentido estar em outra, então a gente ajuda ele nisso. Quais são, né, os processos e os ajustes desse plano de trabalho? Então, a gente ajuda o município a estar mais integrado nessa região turística que ele está pertencendo ali. Quais os produtos dessa região turística? Porque a região turística, enquanto uma governança, é uma coisa, né? Mas quais os produtos? Há roteiros integrados nessas regiões? Quais os produtos turísticos que essa região está comercializando? E aí a gente termina, então, uma primeira parte de análise desse plano, né, dessa governança, dessa consultoria. Bom, depois nós ajudamos a municipalidade a analisar as possibilidades de incentivos fiscais para o desenvolvimento do turismo no território. Então, olhamos para o Fundo Municipal de Turismo, para o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e para a taxa de turismo sustentável. Dentro do Fundo Municipal de Turismo, ele é um fundo gerido pelo CONTUR, pelo Conselho Municipal de Turismo. Muitas cidades já têm o FUNTUR instituído por lei, mas ele não é operante.
ou porque não tem conta em banco, ou porque não tem um conselho gestor, e aí a gente vai olhar isso. Então, dentro do nosso checklist, nós temos lá, a cidade possui esse FUNTUR instituído por lei, formalmente instituído, ele está alinhado com as leis da responsabilidade fiscal, ele possui um conselho gestor, ele está seguindo os princípios de uma transparência com relação à gestão de recurso, com os relatórios disponibilizados para o público, seguindo a lei de acesso à informação. E o mais importante, esse FUNTUR, ele financia projetos que estão previstos no plano diretor de turismo, porque daí repara quando a gente diz, né, que todos os instrumentos têm que estar muito amarradinhos. Então, o FUNTUR tem que financiar o projeto que está previsto lá no plano. Não tem sentido o FUNTUR financiar um outro projeto que surge do nada. Então, a gente vai ajudando a municipalidade a fazer esse planejamento todo. O FUNTUR, quais são as fontes que chegam, que alimentam esse fundo? Ele tem uma dotação orçamentária? Qual é? Né, quanto que a prefeitura coloca? Quais as outras fontes? Ele está preparado? Ele tem uma sustentabilidade financeira a longo prazo? Quais outras iniciativas o FUNTUR tem, né, de desenvolvimento turístico para o município. Então, a gente faz esse raio-x do FUNTUR e entrega isso para a prefeitura. Depois, nós olhamos para o ISS. O ISS é Imposto sobre Serviço. Ele é um imposto municipal, ele tem uma alíquota mínima de 2%, e a maioria das cidades cobra um pouquinho mais. E aí algumas cidades têm o que chama de ISS turístico, que é você colocar uma legislação específica para algum setor específico. Então a gente pergunta, essa cidade, esse município que está sendo alvo da nossa consultoria, ela tem uma alíquota especial para beneficiar as empresas turísticas? Então, às vezes, por exemplo, a alíquota média é 5% na cidade, mas para as empresas de turismo, nós vamos fazer 2%. Né? Então, tem uma lei federal, a Lei 116 de 2003, que é a lei do ISS, e ela diz que a alíquota mínima tem que ser 2%. Então, alguns municípios cobram mais e reduz para o mínimo, que é 2%, em casos especiais. Esses casos são especiais por quê? Porque daí a prefeitura quer incentivar o desenvolvimento daquele setor, né? Então, o nosso município cobra 5%, mas para o turismo eu vou cobrar 2%, porque eu quero fomentar o desenvolvimento desse setor. Então, isso é muito legal, né? Então, a gente vai ver se tem previsão, se tem condição dessa alíquota. Mas aí aqui é interessante fazer um parêntese. Além de uma questão orçamentária, de uma questão tributária, é preciso ver se há também uma questão política. Não basta cobrar uma alíquota diferenciada, é preciso que o município queira também esse desenvolvimento, né, do setor do turismo. É preciso que o prefeito, a prefeita, queiram. Então, o nosso papel como consultor é apontar as possibilidades, tá? A gente mostra que existe, porque muitas vezes o gestor público de turismo não é da área de turismo. Em muitas prefeituras sequer, infelizmente, nós temos a presença de um turismólogo ou de uma turismóloga. Então, o nosso papel enquanto consultores é apontar as possibilidades. Então, eu chego lá e eu falo, vocês sabiam que dá para ter um ISS turístico? E conto sobre isso. Então, eu verifico qual é a alíquota do ISS naquela cidade e falo que existe a possibilidade ou não
daquela redução, porque às vezes também a cidade já pode estar cobrando o mínimo, que é 2%. Então, se a cidade já está cobrando o mínimo, não tem como reduzir ainda mais. Mas se a cidade cobra 3%, cobra 4%, de repente dá para cobrar 2% e fazer um ISS turístico para fomentar o desenvolvimento do turismo. Mas, além de tudo, é preciso que haja uma vontade política, e isso está fora da nossa mão enquanto consultores. E se já existir essa lei de ISS turístico, ele pode não ser para o setor todo do turismo, ele pode ser, de repente, para o setor de hospedagem, ou para o setor de agências, ou para o setor de alimentação, que é o que a prefeitura entende ser viável, ser necessário o fomento naquele momento. E aí a gente vai verificar se essa legislação municipal, se ela está alinhada à política nacional de turismo, né, ao plano nacional, e aí a gente verifica, né, se essa redução é estratégica, se esses incentivos são voltados para que segmento, se o recolhimento desse ISS está sendo aplicado para uma melhoria na infraestrutura, se essa legislação está melhorando a competitividade. Então, desde quando a prefeitura reduziu o ISS nesse setor? Então, vamos supor, reduziu o ISS do setor de hospedagem. Desde que ano? Isso significou um aumento no número de hospedagens na cidade? A gente faz essa análise para verificar se está tendo um reflexo, né, na melhoria. E verifica se o Contur participou na definição dessa política fiscal, se o Contur está monitorando os impactos dessa política fiscal, se isso reflete num aumento de empregos ou num aumento de fluxo turístico, que é aquilo que eu comentei anteriormente. A gente pensa, às vezes, numa política pública, mas não pensa no monitoramento dessa política pública. E, por fim, na taxa de turismo sustentável. A taxa de turismo sustentável ela é bastante polêmica, né? Muitas cidades tentam implantar a taxa de turismo como uma barreira para o número de turistas, né? Para limitar o acesso a turistas, e não é essa a ideia. A taxa de turismo sustentável ela só pode ser implantada em lugares que têm a conservação da biodiversidade, né, que tem ou áreas de reserva, ou florestas, áreas de conservação ambiental. Então, muitas cidades acabam implantando taxa de turismo e cai naquele debate, né, já é inconstitucional ou não. Então, só conseguem manter a taxa de turismo, cidades que têm área de preservação ambiental, então esse é um primeiro momento. Então, a primeira coisa que a gente olha é se o município cobra ou não cobra. E se o município quer cobrar ou não quer cobrar. Então, eu volto no debate anterior. Se é uma vontade política, além de uma política fiscal, se é uma vontade política desse município cobrar. E se o município quer cobrar, se ele pode cobrar, se ele tem uma área de preservação ambiental. Então, se a gente às vezes está falando de um grande centro urbano, aí já não dá certo. Agora, se a gente está falando de áreas de preservação, aí dá certo. E se o município cobra, nós vamos olhar essa legislação. Se a legislação se ela está formalmente regulamentada, se ela está seguindo as diretrizes da política nacional, do plano nacional, se ela está assegurando uma transparência na implantação desses recursos, se ela é eficiente na destinação desses recursos, se há monitoramento da arrecadação, se há aplicação desses recursos de forma bastante transparente, se está tudo disponibilizado, até para não criar uma hostilidade com o turista, né? Essa taxa de turismo, ela não é para ser usada como uma barreira, para diminuir o fluxo turístico, de forma alguma. Ela realmente tem que ser
para ser revertido para a preservação ambiental mesmo, tá? Então, a gente verifica se ela foi instaurada considerando o ticket médio, se a comunidade local se engajou com relação a isso ou não. Então, são assuntos mais polêmicos que a gente pode se aprofundar, inclusive, em outros debates. Depois, né, nós verificamos também, dentro dos municípios, os recursos para fortalecimento e formalização das empresas, principalmente as empresas, as micro e pequenas empresas e as empresas de pequeno porte. Então, a gente tem, né, uma legislação nacional de apoio à micro e pequena empresa, então a gente verifica se o município tem legislação municipal referente a isso. Então, o município tem uma legislação municipal de apoio à micro e pequena empresa, especialmente no setor turístico. Eu já adianto que a maioria das prefeituras não tem nada específico à micro e pequena empresa no setor turístico, mas muitos têm de incentivo à micro e pequena empresa no setor amplo, né? Daí a gente verifica também se o município facilita a formalização dessas micro e pequenas empresas, muito inclusive com o apoio do SEBRAE. Se tem treinamento para essas pequenas empresas, se tem workshop, eventos, se essas empresas são estimuladas a se cadastrarem no Simples Nacional. Então, muitos municípios têm essa legislação, não específico para o setor turístico. E aí a nossa recomendação acaba sendo justamente as adequações para o setor turístico dessa legislação, que a maioria das cidades já tem, né? Olhamos a Lei de Liberdade Econômica, se o município adotou a classificação de baixo risco, né, que permite que os negócios turísticos de pequeno porte funcionem sem aquele licenciamento prévio, conforme a Lei de Liberdade Econômica, se tem aqueles prazos pré-estabelecidos para alvará, que permite algumas liberdades, né, para o funcionamento, para facilitar o funcionamento dessas empresas, né, eliminar algumas barreiras burocráticas, vamos dizer assim. Então, a gente verifica essa parte dos municípios quanto à emissão de alvará, de certificado, de registro, dentro dos municípios. Depois, a gente verifica o Cadastro, que é uma legislação federal, mas que dentro dos municípios a gente é legal que tenha uma lei municipal que estimule a formalização e também que estimule a fiscalização dentro das municipalidades. Então, coloca todos os prestadores de serviços são fiscalizados, todos são cadastrados, como que funciona a fiscalização, como que funciona a emissão dos alvarás dos prestadores de serviços turísticos. Então, a gente coloca dentro da municipalidade. Algumas prefeituras têm leis municipais já, outras não têm e seguem só a federal. E aí a gente estimula que criem a municipal justamente para dar poder de fiscalização, né? Na questão do cadastro. E no Código de Conduta Brasil, também é uma legislação federal, mas que a gente olha se a municipalidade apoia, né? Então, é uma legislação que vai falar sobre assédio, sobre denúncia, e aí a gente verifica se exploração infantil. Então, a gente olha se o município tem canais de denúncia acessível, se o município ajuda a reportar essas denúncias. Então, eu repito, o selo, né, e o código, o selo de adesão ao Código de Conduta é uma legislação federal, mas cabe ao município incentivar, fomentar, facilitar
tudo isso, e até divulgar, porque muitas vezes as pequenas empresas nem ficam sabendo da existência disso. Então, o município ajuda. Será que o município promove campanhas de conscientização? Será que o município ajuda a divulgar esse código de conduta para essas empresas? Será que o CONTUR, que é o Conselho Municipal, ajuda a fazer políticas, né, de enfrentamento à exploração infantil, à exploração sexual de crianças? Então, é bastante importante o debate desses temas. Bom, e entramos aí na terceira e última parte das nossas análises junto à municipalidade, que são as análises dos recursos voltados à profissionalização da atividade turística dentro do território. Então, nós olhamos as legislações de fomento ao trabalho digno e os instrumentos de apoio à qualificação. Dentro das análises de fomento ao trabalho digno, a gente entende que, obviamente, né, a fiscalização do trabalho, de combate ao trabalho escravo, não é uma atribuição da municipalidade, mas compete, sim, às prefeituras o incentivo ao trabalho digno, né? Então, a gente tem o Ministério Público do Trabalho, que faz as fiscalizações, mas a prefeitura ela deve incentivar a formalização, a valorização dos trabalhadores dentro do setor do turismo. Então, nessa parte da nossa consultoria, nós vamos olhar se o município ele tem algum instrumento legal, e aí pode ser uma portaria, pode ser um decreto, pode ser uma lei, que reconhece o trabalho digno como uma diretriz da política pública de turismo. A gente sabe o quanto os trabalhadores do turismo estão na informalidade, o quanto eles são precarizados. Então, é muito importante que as prefeituras tomem o trabalho digno como uma diretriz da sua política pública. E se tem exigência formal, repito, por lei, por decreto, por portaria, de comprovação de regularidade trabalhista para as empresas que são contratadas ou conveniadas com o poder público, né, para prestar serviço para as prefeituras. Se no plano diretor de turismo tem alguma diretriz voltada para esse quesito de valorização, de formalização dos trabalhadores do turismo. A gente sabe que esse é um tema super difícil de ser alcançado, mas é muito importante que as prefeituras ajudem a trabalhar com isso. Se existe campanha educativa, material institucional que falem sobre esses direitos trabalhistas, um incentivo, né, à formalização no turismo, seja, por exemplo, a formalização de guias, a formalização de agências, de monitores, dos trabalhadores autônomos, dos trabalhadores de eventos, da pejotização, que acontece muito. Então, é super importante a prefeitura e o CONTUR, que é esse elo com a sociedade, estarem atentos e apoiarem essas temáticas. Então, esse primeiro tópico, a gente verifica todas as legislações e os instrumentos legais que existem nessa temática. E no segundo, diz respeito à qualificação e à formalização. Então, a gente vê se existem iniciativas de Pronatec, de Qualifica, de PEC ou outros equivalentes. Se a prefeitura tem parceria com Senac, Sebrae, universidades, institutos federais, para oferta de cursos, de capacitações, de qualquer tipo de qualificações no âmbito geral no setor do turismo, né? E se existem algum tipo de incentivo fiscal ou incentivos financeiros para as empresas que comprovem o incentivo na capacitação e na qualificação dos seus trabalhadores.
de forma que isso incentive e reconheça, né, essa qualificação no âmbito do turismo. A gente verifica também a existência de cooperativas, de associações, se elas estão formalizadas, organizadas na cidade, se a cidade faz parte do Facilita São Paulo, se tem subsídio, alguma bolsa, horários flexíveis de ônibus para os trabalhadores que também estudam, e como está a sistematização de todas essas questões no âmbito municipal. Por fim, a gente olha as legislações relacionadas às temáticas de sustentabilidade e meio ambiente. Então, nós vamos olhar se o município possui plano municipal de meio ambiente, se ele foi atualizado recentemente, se essa legislação está em conformidade, se ela está alinhada com as normativas estaduais e federais de legislação de gestão ambiental, se o município tem leis e decretos que regulamentem a criação, a gestão e o uso público de unidades de conservação que estão sobre a responsabilidade municipal, porque uma coisa é a gente falar de unidades de conservação de responsabilidade estadual ou federal, né? Mas quando a gente está falando das unidades de conservação de uso municipal. E se essas unidades de conservação têm plano de manejo, e como que é esse uso turístico, né? Como que o uso turístico está inserido no plano de manejo dessas unidades de conservação. E aí eu volto no que nós falamos lá no início. Reparem como tudo tem que estar muito amarradinho, né? Se a gente tem um município que trabalha com essa temática de turismo em áreas naturais, de ecoturismo, as legislações ambientais elas têm que estar amarradinhas com as legislações de turismo, né? Se o município tem normas para o licenciamento ambiental, se tem definido categorias, critérios para a atividade turística funcionar, se tem algum órgão no município responsável pela fiscalização ambiental, com atribuição, com recurso adequado, como que funciona o licenciamento ambiental dentro e integrado ao planejamento urbano, ao uso do solo, considerando o plano diretor de turismo, como que se articula a gestão ambiental, o CONTUR, os outros conselhos, né? Como que a gente faz a regulamentação ambiental com o uso turístico. Então, nessa última fase da consultoria, a gente verifica essas relações da sustentabilidade, do meio ambiente e do uso turístico. Por exemplo, se o município ele se articula com os órgãos estaduais e federais, ICMBio, Fundação Florestal, FUNAI, como que rola tudo isso para a gestão de áreas protegidas dentro do território. Então, também aí é uma lista imensa de verificações que nós fazemos. Bom, e ao terminar todas essas análises, elas resultam num grande relatório que nós encaminhamos às prefeituras com sugestões de tudo aquilo que, no nosso entendimento, precisa ser criado, porque não identificamos a existência, aquilo que precisa ser atualizado ou aquilo que precisa ser melhorado. E esperamos, obviamente, que isso não fique arquivado, esquecido, nas gavetas e tudo mais. E, por fim, a gente espera que isso colabore para o desenvolvimento do turismo nos territórios, para que seja um turismo muito mais coerente, né, amarrado aí com as legislações federais, com as legislações estaduais e regionais. Então,
que seja um desenvolvimento turístico muito mais integrado e muito mais sustentável, coerente com as premissas de todo o território. Obrigada, gente, e até uma próxima. Fico à disposição de todos vocês. Um beijo.